tarde, pessoal, tudo bem por aí? Hoje nós estamos aqui com a Michele, uma querida, ela é cliente de Info e também é presidente da Acertem. E ela vem nos contar algumas coisas sobre esse processo aí, dessa luta para desvincular a estabilidade gestante do trabalho temporário, que é uma coisa que prejudicou muito o setor. Então, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, você é uma querida. Também parabenizar a conquista, que realmente a gente sabe que é uma luta, quantos anos a gente tem brigado aí pela Lei 6.019, né? E gostaria que você falasse pra gente, resumisse pra gente como foi esse processo até chegar nessa conquista tão bacana aí pro segmento. Eu que agradeço, Eli, Manu, pelo convite de estar aqui, é um prazer estar com vocês, sempre é uma delícia, né? E esse processo todo, ele começou com a edição da súmula 244, né? O item 3 da súmula foi editado, foi incluído, que os contratos a termo também passariam a ter a estabilidade da gestante. Os contratos a termo são aqueles da CLT, que é o contrato de experiência. A termo significa que vai ter um término, né? Então, o contrato de experiência da CLT, o contrato por prazo determinado, né? Então, basicamente, aqueles previstos na CLT. E aí o que ocorre? A Lei 6.019 do trabalho temporário é um regime jurídico específico que não tem nada a ver com a CLT. É uma legislação federal, a parte da CLT, que não se relaciona diretamente com a CLT em nada, né? Então é um regime jurídico específico ali que deu o direito do trabalhador prestar a sua qualificação profissional por um período curto de tempo. Então é um regime especial. Mas ocorre que ele também é uma espécie de contrato a termo incerto. Por quê? É estimado o período que ele vai terminar, mas não é determinado. Então pode durar de 1 agora, né, com a atualização da lei, de 1 até 180 dias. Mas ele não está vinculado a uma determinação de prazo, está vinculado a quando terminar a necessidade do cliente. Porque a natureza jurídica é diferente, né? E são parâmetros bem distintos. Ou se terminar o prazo máximo estabelecido por lei, que é isso que a lei faz. Olha, você pode contratar enquanto durar a sua necessidade transitória, porém o limite é esse. Então a lei estabelece um teto, então seria o que ia acabar primeiro. Depois dessa edição em 2012, da súmula 244, em meados de 2014, isso começou a desdobrar em entendimentos equivocados a respeito do trabalho temporário. De 2012 até 2014, mais ou menos, estava claro que era a CLT. Mas aí alguns juízes de primeira instância acabou entendendo que poderia ser ao trabalho temporário também. Então começou a ter as distorções, os equívocos jurídicos, né? Então, em algumas instâncias era possível esclarecer e a gente conseguia, né, comprovar que ele não é um empregado, ele não é empregado nem da agência, nem da empresa utilizadora, ele é um trabalhador especial, protegido por lei e protegido por duas pessoas jurídicas, né? Então, a gente percebeu que isso começou a reverberar no trabalho temporário equivocadamente, a Acertem imediatamente, né, procurou meios de tentar esclarecer, né, essa distorção, e aí em 2015 nós fizemos um simpósio. Né, a presidente da Acertem, na ocasião, era a Gismale Oliveira, que orquestrou muito bem essa ação. Na época, eu fazia parte da equipe como diretora de comunicação, então nossa missão foi fazer um simpósio no Tribunal Superior do Trabalho para discutir o tema e discutir por que não se aplica, porque é um regime jurídico específico e tudo mais. Foi muito produtivo esse simpósio. Ministros do TST participaram. Na ocasião, o presidente era o ministro Levin-Hagen. Então foi muito produtivo para o país todo, né? Porque teve advogados, juristas de todo o Brasil que participaram e ministros também que participaram dos painéis debatendo o tema. Depois disso, né? E assim, para editar uma súmula não é muito simples, né? Existem alguns caminhos, uns ritos, né? Lá formais, jurídicos. Então, a maneira que havia uma delas seria se chegasse um processo até lá e que ele pudesse virar um IAC e aí sim estabelecer uma tese vinculante, que é o que aconteceu agora no dia 18 de novembro. Você pode falar o que é o IAC? Porque tem muita gente que não sabe, né, da nomenclatura. Malu. O IAC é um termo bem técnico, né, e extremamente esquisito, né, porque ele é incidente de assunção por competência. Né? Que pra mim continua não dizendo nada, né? Pra nós aqui. E aí, esse processo chegou lá,
era uma trabalhadora em uma empresa de Blumenau, salvo engano, Santa Catarina, e ela perdeu em primeira instância, segunda instância, se eu não me engano, em primeira instância, certeza que ela perdeu, e aí no TST também disse a mesma coisa, que olha, não se aplica a estabilidade da gestante de trabalho temporário, porque é uma contratação transitória, um regime jurídico específico, não tem nada a ver com a CLT. Que muita gente não sabe disso. Não é sabe impressionante disso. como a gente encontra com pessoas da área trabalhista e agora que eu acho que estão começando a ter uma noção da diferença entre o contrato a termo e do contrato determinado. Sim. Não é? E como a gente é confundido com o contrato por prazo determinado, né? E nesse sentido, foi bom você ter falado, Malu, porque o decreto que acabou de ser assinado pelo Bolsonaro, né, o 10.060 de 2019, foi publicado dia 15 de outubro, traz esse esclarecimento. Então, o que o decreto faz? Porque eu achei ali? que ele ficou muito bem elaborado, esse decreto. Isso, ele traz assim, ele muda a lei? Não. Ele esclarece, né? Ele esclarece. Eu já li alguns advogados falando sobre isso. Não trouxe nada de novo. Trouxe alguns aspectos que eram implícitos, que já estavam pacificados na Justiça do Trabalho, mas que não estava explícito, né? Então esse é um dos pontos que o decreto traz com clareza. Não me recordo agora o artigo, mas diz: o contrato de trabalho temporário não se confunde com o contrato por prazo determinado do artigo tal e a lei tal. Né, que aí sim é uma lei específica que regulamenta um artigo da CLT. Então o artigo 443 da CLT fala o contrato por prazo determinado. Depois, em 1998, veio uma lei para dizer como é que as regras desse artigo iam funcionar. Então, às vezes, né, no mundo jurídico, às vezes advogados, acaba achando que a lei 6.019 é esse mesmo caminho técnico, e não é. Não é. Né? Ela não é uma lei regulamentando algo de dentro da CLT, ela é uma lei fora da CLT, um regime separado, né? Por isso até que a estabilidade da gestante não poderia abarcar a 6.019. Exato, porque a contratação do temporário ela só ocorre se houver a necessidade transitória. Se não houver a necessidade transitória, não há essa vaga, não há essa colocação. Ou é uma demanda complementar de serviço, que é como o Brasil regulamentou, instituiu o regime, que só pode em duas situações, ou demanda complementar de serviços, né, que pode ser fatores previsíveis ou imprevisíveis, ou substituição transitória de trabalhador permanente, ou seja, inclusive para cobrir uma licença maternidade. Que se vincula à necessidade imperiosa ou força maior, Isso. que a legislação estabelece. E aí, quando começou a ter as distorções da estabilidade da gestante, imagina, houveram inúmeros casos que aí a empresa contrata para substituir uma gestante. A permanente que está gestante. E aí, quando a dona do cargo volta, a temporária, né, por uma distorção jurídica, acabou sendo, a empresa acabou sendo obrigada a reiterá-la no trabalho. Para uma vaga que não existia, porque na verdade a necessidade era uma substituição. Isso. Aí a dona do cargo voltou e por uma distorção, um equívoco jurídico, a gente já viu isso acontecer de fato. E ela perde o emprego. Perde o emprego porque aquela empresa tem que cumprir uma decisão judicial. Então começou a haver, né, no português, claro, algumas aberrações jurídicas, que eram impraticáveis, né? E aí nós fizemos esse simpósio em 2015, depois chegou esse processo lá. Quando chegou esse processo, a primeira turma do TST também defendeu a tese de que, olha, o estrito cumprimento da lei, né? Não se pode extrapolar o entendimento da lei. É um regime especial para necessidade transitória, não cabe estabilidade. E aí a trabalhadora, me parece que foi a trabalhadora, recorreu ao SDI, que é um regimento interno lá do Tribunal Superior do Trabalho, para poder então virar o IAC, né? Assim, advogado, se eu estiver falando alguma bobagem, me perdoe, não sou advogada, né? Sou só uma estudiosa. É isso mesmo. E aí, no IAC, quando ele foi convertido em IAC, a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a Acertem, pediu para o relator abriu, fez um chamamento público, porque ele queria ouvir as partes. Nesse sentido, a gente percebe também o quanto o Brasil participa pouco, reclama muito e participa pouco. Porque para nós também foi uma dor, porque faltou a parte do trabalhador. Teve uma entidade lá do trabalhador que foi lá se manifestar,
mas o relator queria ouvir a opinião pública, né? Então a Acertem foi uma das entidades que foi admitida como amicus curiae, que a amicus curiae funciona tecnicamente assim, é como alguém de fora que não é parte no processo poder colaborar com o processo, né? Poder emitir opiniões, defender argumentações, tem uma forma técnica de fazer isso, né? Distribuição de memoriais e sustentação oral. Então foi assim. Até porque há uma representatividade, né? Sim. A Acertem, ela foi fundada em 1970, já é uma mini senhora, né? Ano que vem vamos completar 50 anos, e ela é anterior à lei 6.019 de 74. Então a Acertem, ela foi a precursora da regulamentação do trabalho temporário no país. Então o Dr. Ian, ele foi o primeiro empresário no Brasil, né, a instituir. Primeiro ele era uma, como que fala? Não é filial, gente, que nem tem da Cacau Show. Franquia. Uma franquia da Manpower aqui, e depois ele acabou não tendo como renovar e ele abriu a Gelri, fundou a Gelri. E depois ele fundou a Acertem, e a Acertem é que foi no Congresso Nacional pedir para regulamentar o trabalho temporário no país. E aí o Dr. Ian foi quem traduziu a lei francesa para poder parametrizar a regulamentação brasileira. E o Brasil foi o primeiro país no mundo a determinar que o trabalho temporário seja, que o salário do trabalhador temporário seja o mesmo do efetivo permanente, né? Então, quer dizer, o Brasil era a vanguarda, né? E aí foram passando os anos, quando a gente vai percebendo, né? Às vezes o distanciamento desse conhecimento do regime, a gente acaba ficando um pouco mais para trás, né? O trabalho temporário podia estar bem mais avançado hoje em dia. Então, em relação à tese vinculante do dia 18, para concluir, vale para todos os processos que estão em andamento. Então, empresas que tenham alguma demanda na justiça em relação à estabilidade da gestante no trabalho temporário, tem que pedir para os seus jurídicos peticionar, informando essa decisão, essa tese vinculante. Ela cabe recurso ainda ao Supremo? Cabe. A tese vinculante ainda cabe recurso ao STF, o prazo é de 15 dias úteis após a publicação oficial. Então ainda não foi feita a publicação oficial, tem só a certidão, né? Então ela já está valendo. Para uso dos nossos departamentos jurídicos, né? Então todos os processos no país todos já podem utilizar dessa decisão, e ainda cabe recurso no STF pelas partes, né? Num prazo de 15 dias. Mas eu acho que com todo esse contexto, dificilmente, né? Sim. A gente tem aí alguma impugnação, né? Até porque ela traz benefícios, né? Sim, e uma coisa que é muito curiosa, que a Acertem debruçou um estudo muito intenso, né, para entender a raiz das coisas. Por que lá atrás, em 2012, né, em setembro de 2012, foi editada a súmula? Se a gente olhar os precedentes, todos eram contrato de experiência. Então não tinha nada a ver com o trabalho temporário. Um dos precedentes só, que era de trabalho temporário, mas foi analisado e julgado como contrato por prazo determinado. Então, a maçaroca, né? Então, quer dizer, todos os precedentes eram de contrato de experiência, que é aquele da CLT, que pressupõe uma vaga por prazo indeterminado, pressupõe que existe aquela vaga naquele ambiente de trabalho, né? E é um período prévio para as partes de reconhecimento. E aí, um único precedente que falava do trabalho temporário da Lei 6.019, mas foi analisado à luz da CLT. Então, e aí o que a gente viu também nos precedentes é que tinha o trabalho temporário do poder público, que é da Constituição Federal, que não tem a ver com a Lei 6.019, mas aí fala o termo trabalho temporário, mistura tudo. No poder público o trabalho temporário é de até 2 anos, então é para professores, médicos, necessidades de urgência, que contrata ali para cobrir aquele período de necessidade. É outra coisa, outra legislação, não tem nada a ver com a Lei 6.019. Que bom, né? O bom é que conseguiu se separar essas situações e deixar as coisas claras, né? E não foi muito fácil esse caminho, né? Não foi nada fácil. Quantos anos? Nós começamos esse trabalho junto ao TST em 2015. Quase 5.
quase 5 anos, né? E a gente estava esperando uma oportunidade técnica, né? Para poder resolver, mas de lá para cá é aquele trabalho assim de esclarecer, né, de levar também um pouco da realidade do mercado de trabalho para o Tribunal Superior, né? Os ministros são bastante debruçados, mas a gente achava importante. Sim. Como que é a realidade do mercado de trabalho, né? O dia a dia, a dinâmica, né? Como que ele acontece na prática. E você acha que essa decisão do TST, ela traz algum benefício para as mulheres? E para as empresas de trabalho temporário agora, curto prazo, isso muda um pouco o cenário? Muda, eu acho que assim, consistentemente o mercado de trabalho das mulheres. Porque até a edição da súmula, nós contratávamos mulheres assim com toda a segurança jurídica, as empresas tinham segurança, as empresas que utilizam essa força de trabalho, porque vale esclarecer que, embora seja um regime especial, que ela não é empregada, ela está protegida por lei, é um trabalho formal, que inclusive lhe dá direito da Seguridade Social. Então ela tem direito à proteção social, ela tem direito ao salário maternidade, inclusive. E a própria contagem do tempo de serviço. E isso para aposentadoria e tudo mais. Então ela está protegida, então não havia distinção. Quando começou a acontecer essas distorções jurídicas, claro, é um cenário difícil, é delicado falar sobre isso, mas a gente viu o efeito oposto. Então esse efeito oposto é que ao invés de proteger o mercado de trabalho da mulher, acabou gerando uma insegurança jurídica e prejudicou a abertura de vagas, né? Porque o efeito prático é esse. Então se a empresa ela precisa de uma contratação que dure 2 meses, mas ela tem risco de ter que criar uma vaga que não existe para ficar mais tempo com uma trabalhadora. Então, tudo isso gera uma insegurança jurídica e consequências financeiras, né? Então, acabou tendo um efeito contrário do que se espera, né? Quando fala, olha, proteger a mulher, porque, voltando um pouco atrás, a DCT ela fala que deve proteger a mulher de dispensa arbitrária ou sem justa causa, se ela estiver gestante. O que o legislador quis dizer ali? Proteger ela de ser dispensada porque está grávida. Ou seja, engravidei, então não quero mais porque você... Era isso, a proteção é estritamente essa, lá de 1988. O que fere o direito constitucional da mulher. Sim, ela não pode ser dispensada pelo fato de estar grávida. Mas quando o legislador escreveu lá, sem justa causa, ele estava dizendo assim, pode haver uma causa justa. Inclusive, há uma eventual incapacidade técnica dela. De repente ela não está desempenhando bem, ela não está. Então era isso que o legislador previa, que a empresa teria liberdade e segurança, que ela não poderia ser dispensada pelo fato de estar grávida. Ou uma outra situação que a gente viu em larga escala, sobretudo de 2015 para cá, a crise econômica. Então a empresa, ela enxuga o seu quadro, ela é obrigada a manter um setor específico porque existe essa situação de gravidez ali, então a empresa ela precisa reduzir, otimizar o seu quadro por uma questão própria econômica para ganhar fôlego, para sobreviver. E acaba, então não é isso que a DCT fala. Que a DCT fala, olha, você não pode dispensar pelo fato de ela estar grávida, qualquer outra coisa, que aí é o motivo justo, mas com o decorrer dos anos, o que se passou a entender que uma justa causa é só a justa causa da CLT. Do artigo 482. Mas que não é isso que o legislador quis dizer, né? Uma causa justa é tudo que justifique encerrar aquela relação contratual que é alheio ao fato dela estar grávida ou não. Então tem que proteger a grávida? Tem, nós somos a favor disso, mas no estrito cumprimento da lei, não extrapolar o entendimento da lei. E como que essa decisão agora ajuda o mercado da mulher? Até a edição da súmula, nós contratávamos trabalhadoras temporárias, né? Muitas mulheres, e sobretudo na faixa etária das jovens, né? Dos 20 a 30 anos, e o mercado passou a ter medo de contratar essas mulheres. Agora não. E inclusive o trabalho temporário no Brasil sempre foi a única modalidade que contratava as grávidas. Então, dependendo do tipo de produto da empresa, no Dia das Mães ela fazia campanhas para contratar as grávidas. E aí a gente precisa imaginar assim, toda essa proteção, tudo isso é para a mulher que está no mercado de trabalho. E a mulher que não está? E se ela engravida? Então piorou
a possibilidade dela conseguir uma contratação pela Lei 6.019, agora com essa decisão, né, acabou esse pesadelo. Independente dela estar grávida ou não, ela pode sim trabalhar em um contrato que pode durar até 6 meses. Pode ali ajudar na renda da família, pode montar um enxoval do bebê, o que ela precisar. Sim. Né? Mas assim, eu acredito muito numa coisa que depois que começou, que veio a reforma trabalhista em 2017, tem uma palavra que me encanta muito, que eu acho que vai dar muito certo no nosso país, que é a flexibilização. Isso já é além de outros que ocorreram, um sinal muito positivo, que a flexibilização e essa abertura das relações de trabalho estão começando a acontecer de fato no nosso país. Porque sempre se falou, mas nunca se viu. Né? Eu acho que agora não. Essa flexibilização, ela é concreta e ela é segura e ela é legal. A gente vê no sentido jurídico, né? A gente vê, às vezes eu costumo comentar que é um discurso panfletário, né? Que vai precarizar a mão de obra, que é tudo de qualquer jeito, tudo. Não é isso. Né? Não é isso que as empresas estão buscando, não é isso que os trabalhadores vão ter no mercado de trabalho, não é isso. É ter flexibilidade para ambas as partes. Assim como o teletrabalho, né? Não, eu quero trabalhar da minha casa, por que eu tenho que estar das 8 às 18 dentro de um escritório? Então é a flexibilidade recíproca e protegida para as duas partes. Responsável. E responsável. Resumindo, a proteção não pode atrapalhar a evolução, né? Para ninguém. Nem para um lado, nem para o outro. Nem para as empresas, nem para os funcionários. Agora, na prática, Michele, eu queria que você falasse para os nossos clientes, que muitos deles são desse segmento, 80% dos nossos clientes são do segmento de mão de obra temporária. Eu gostaria que você falasse um caminho bom para que eles possam se sentir amparados, né? Eu sei que a associação ela tem batalhado muito pelo segmento. Então, como é que vocês podem se unir? Como é que eles podem procurar a associação? Principalmente nesse assunto, se eles tiverem dúvida, né? Como é que eles podem sentir essa tranquilidade jurídica, entender que momento que está isso, olha, ainda é passível de recurso, que risco que a gente corre, como é que a gente mergulha nisso? Pode dar um caminho para eles? Pode. Não, e a Acerta, o papel dela é esse, né? O que a gente aconselharia é se associem, acertem, esteja conosco, né? Porque a Acerta, ela faz esse trabalho jurídico intenso junto aos poderes públicos, mas mais do que isso, a gente ajuda as empresas de trabalho temporário, as agências de colocação de trabalho temporário, na dinâmica do dia a dia. Então, as boas práticas, que às vezes é simples, Sueli. Às vezes ela minimiza um problema, ela ajuda a ter a eficiência na potência que ela tem no mercado de trabalho com a recepção dela. Então a gente ajuda desde as boas práticas operacionais mesmo, que envolve o trabalho temporário, até a parte jurídica e tributária. Então é aquilo que a gente estava discutindo, é um regime jurídico específico que, né, em várias situações é confundido com outras categorias, isso dá desdobramentos difíceis para empresas lidarem, para as agências lidarem. Então esse é o papel da Acertem, né? Proteger e esclarecer esse regime jurídico. Então, para as agências de trabalho temporário, mais do que nunca, é importante estar junto com a associação. Até porque em 2017 a gente viu algo acontecer que a gente temia, não queria que acontecesse, mas aconteceu, que a terceirização está junto com o trabalho temporário na mesma lei. A 13.429. A 13.429. Ficou uma salada aquela lei. E assim, se a gente olhar o que regulamentou da terceirização e o que melhorou, modernizou no trabalho temporário, porque a terceirização foi regulamentada naquele momento, 2017. Naquele mesmo instrumento, modernizou o trabalho temporário, que é de 74. Se a gente olhar as duas coisas, foi maravilhoso, mas não poderiam estar juntas. O que isso reflete para a agência de colocação de trabalho temporário na ponta? Eventuais distorções e penalidades equivocadas como essa que a gente está falando da estabilidade da gestante, mas não só. Então, mais do que nunca, precisamos estar unidos, praticando na mesma direção. Então, eu tenho que falar a mesma coisa, você tem que falar a mesma coisa, ela também na prática, que é para a gente se fazer compreender naquilo que somos distintos da terceirização. Então, é de suma importância no site da Acertem, né?
É muito simples para se associar, lá tem um formulário, as empresas podem se cadastrar lá. A gente tem um crivo de credenciamento, né, tendo o papel que a Acertem faz junto aos governos. A gente pede algumas documentações que são simples, nada fora do que a atividade exige, credencia essas agências, e isso também as eleva em relação aos clientes. Sim. Porque o cliente, quando está ali numa concorrência, ele vai preferir aquela que é associada à Acertem, né, que está adotando boas práticas, né, porque hoje é mais segurança jurídica do que uma que de repente esteja navegando sozinho. Então, em vez de ser todo mundo ilhas, né, podemos ser um grande mar, né? Não é bonito? Bom, né? Muito legal, e pode ser muito bom, né, o resultado disso. Ter um apoio, ter com quem contar, eu acho bem bacana. Então fica a dica aí para vocês. Nós vamos colocar embaixo o site da Acertem para quem quiser saber mais. Tá bom? Eu agradeço muito a participação da Michele, eu pedi, ela veio assim sem pestanejar, fiquei muito feliz. Ela é uma querida, já falei, é cliente G-Info com a empresa dela, que é a New Company, há muitos anos já. E a gente agradece, e qualquer coisa, fala com a gente aí, tá bom, gente? Obrigada, beijo para todo mundo. Obrigada, Tchau, Michele. Obrigada, Obrigada.